Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Terapia da Criança. Eu sou Roberta Lima, a profissional responsável pelo canal e pelas outras redes sociais em que a Terapia da Criança marca presença. Os endereços estão aqui abaixo na descrição do vídeo. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o brincar. É algo que é importante a gente estar sempre refletindo, sempre reforçando e tentar fazer com que vocês reflitam junto aqui comigo sobre a parte séria do brincar, né? Séria no sentido de fazer com que vocês entendam o quanto isso é importante, valioso e poderoso na vida de qualquer criança. Porque a gente pensa, né? A gente associa naturalmente o brincar como algo divertido, como algo descontraído, como às vezes até sendo apenas um mero entretenimento para a criança. A gente vê a criança brincando e acha que ela está ali apenas se divertindo. Então é importante que a gente tenha, né, esse entendimento do objetivo, né, da função que o brincar representa na vida da criança. A gente pode fazer uma associação como se o brincar fosse algo vital, né, algo que realmente a criança precisa estar sempre exercitando, ter esse direito garantido. É como se fosse algo fisiológico mesmo, né? Precisa comer, precisa dormir, precisa brincar também, tá? E a gente precisa também tomar muito cuidado e estar sempre atento em relação à qualidade desse brincar. Que a criança não tenha só questão do acesso garantido, mas também de como é que esse brincar está acontecendo, tá? Nesse mundo de hoje tecnológico que a gente vive, a gente tende, não é, a se encantar muito com os eletrônicos. Tem brinquedos que a gente fica assim, nossa, a gente aperta um botão e o boneco sai andando, o boneco sai falando, cantando, acende 1000 luzinhas e a criança fica muito mais ali, não é, de espectadora, assistindo todo aquele show, não é, quase uma pirotecnia. E fica mais, não é, de espectadora mesmo. Ela pouco age e interage com aquele brinquedo. Então, prestem atenção a esse detalhe, né? Tomem cuidado com isso. Eu não estou fazendo uma apologia aqui contra os eletrônicos, não é isso. Eles têm o seu lugar também, porque realmente tem aquele momento que a gente se encanta, né, com aquele brinquedo. Mas a gente precisa entender que o brincar, ele tem que ser garantido também no seu aspecto do brincar livre. O que é o brincar livre? É garantir que a criança, gente, tem acesso a essa liberdade criativa que o brincar livre proporciona. Quando a criança, por exemplo, consegue, a partir de uma sucata, a partir de uma tampinha de garrafa, a partir de um rolinho de papel higiênico, criar um mundo de possibilidades. Ou quando ela tem um brinquedo mais simplesinho, mas ela consegue criar, não é, imaginar algo que ela tem, que ela sabe fazer muito bem. A capacidade de imaginação da criança é algo que vai muito longe, não é? Então, a gente precisa ter essa compreensão garantida, não é, de que o brincar é a forma que a criança tem de conhecer, não é? De conhecer o mundo, de adquirir conhecimento, de se ambientar, de conhecer as relações sociais, de experimentar diversas emoções, não é? Perder, ganhar, isso é importante ser realizado no brincar. Esse entendimento é construído também no brincar de uma forma lúdica, noção de regras, de limites, de saber esperar a sua vez, de trabalhar o controle inibitório, que nada mais é do que uma função que a gente tem, não é, do cérebro, de ter essa condição da gente se conter, não é? De conter o nosso impulso, de ter um autocontrole. Então, por exemplo, quando você brinca de vivo ou morto com seu filho, onde você manda ele ficar vivo e depois ele fica morto, e ele tem que acompanhar isso, não é? Fica em pé, fica agachado. Isso está trabalhando o controle inibitório, né? Esse controle do impulso dele ouvir aquela comanda, né? Aquele comando, e atender de acordo com o que você está falando, não é? E na hora que, por exemplo, a criança fica brincando de estátua, ela também está trabalhando o impulso dela. Ela tem que ficar ali, paradinha, até a estátua poder se mexer novamente, né? Ou então, quando a gente brinca de faz de conta que a gente é algum personagem, você pode brincar que você é uma princesa, você pode brincar que você é um pirata. Isso também trabalha o controle inibitório, trabalha esse impulso, porque a criança tem que meio que incorporar o personagem. E à medida que ela incorpora esse personagem, ela também tem que se controlar para ela ficar dentro daquele personagem, né? Com um comportamento condizente, congruente com o que aquele personagem pede, tá?
Então, é uma riqueza de possibilidades, é uma riqueza, não é, de desenvolvimento que o brincar proporciona, que a gente precisa garantir isso para as crianças, não é? Então, pensar em relação também como é a rotina da criança. Não é que a gente vá tirar tudo de lado e fazer com que a criança só brinque o tempo inteiro. Não, tem os momentos certos, os horários para fazer as coisas, para estudar, mas a brincadeira ela precisa, né, ter o momento dela, ter também esse espaço garantido na rotina da criança. A brincadeira, o brincar, é uma forma até de válvula de escape. A criança consegue botar para fora as tensões, os conflitos, elaborar uma questão de uma série de questões psíquicas mesmo, tá? Então, é algo que a gente precisa realmente atribuir, né, o devido valor. E em relação também aos eletrônicos que eu me refiro, a questão dos tablets, dos smartphones, que a criança não fique limitada e restrita, né, na brincadeira a partir desses jogos eletrônicos, porque eles pouco promovem, né, essa interação, essa exploração do ambiente. A criança, por exemplo, quando ela está jogando um jogo da memória virtual, né, tá ali no telefone jogando um joguinho da memória, ela não tem a mesma oportunidade que ela teria se ela estivesse jogando um jogo da memória com você, né? Com o pai, com a mãe, com o irmão, com o amiguinho, porque tem o outro ali. Ela tem que esperar a vez do outro, ela tem que negociar aquela regra, entender e fiscalizar que o outro também está funcionando dentro daquela regra. Então, a possibilidade, não é? O estímulo, ele é muito mais rico através dessa interação real, através desse brincar que acontece, não é, de uma forma mais concreta e que também é um brincar que muitas vezes vai estar fazendo com que a criança trabalhe a questão corporal, né? Quando ela brinca de pular, de correr, quando ela brinca de polícia e ladrão, quando ela brinca de baleado, quando ela brinca de bola, enfim, é um mundo de possibilidades que a gente precisa, se a gente quiser respeitar a infância, se a gente quiser respeitar a criança, se a gente quiser garantir que a criança cresça, não é, de uma forma saudável, de uma forma que ela possa se apropriar melhor do conhecimento que ela está tendo do mundo, a gente tem que entender essa importância do brincar e viabilizar isso para ela sempre, tá? Respeitar esse espaço, respeitar esse momento e jamais subestimar achando que é algo que é mero entretenimento e que a criança tem que estudar e tem que fazer outras coisas mais sérias e mais importantes para a futura vida adulta dela, tá? Porque na verdade é através do brincar que a criança vai desenvolver essas habilidades, não é? Que serão utilizadas na vida adulta, em outros contextos, em situações mais sérias, com demandas maiores, e é na infância, é no brincar que isso é desenvolvido, que esse cérebro é desenvolvido, essas funções executivas do cérebro, né, são desenvolvidas a partir desse simples gesto que muitas vezes a gente olha assim, não dá a devida importância, mas eu gravo esse vídeo então para fazer, né, deixar essa reflexão aqui com vocês, para que sempre que necessário, sempre que possível, vocês reflitam sobre isso, para que isso seja sempre garantido dentro da infância do filho, do aluno, do sobrinho, do neto, de qualquer criança com a qual você tenha contato, que faça parte da sua vida, tá certo? O vídeo de hoje foi esse, espero que a reflexão tenha sido válida para alguns de vocês. A gente se encontra ao longo da semana nas outras redes sociais do canal da Terapia da Criança. Assinem o canal aqui no YouTube, se ainda não assinou, será bem-vindo. Façam os comentários sempre que necessário, sempre que quiserem. Eu estou sempre respondendo a todos eles. E é isso, até o próximo vídeo. Muito grata pela atenção. Tchau, tchau. Até a próxima.